Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa. Obrigado, Jesus. Eita glória. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Estarmos mais uma vez aqui na sua presença, na sua santinha, na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, com certeza. A Bíblia diz lá em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós estamos aqui no nome de quem? De Cristo. Nós estamos falando acerca da palavra dele. Então, Deus te abençoe. A paz do Senhor para você. Estou aqui, já estou. Graças a Deus. A paz do Senhor para você. Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção de Deus. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como é que você tem passado a sua semana? Como é que foi o seu dia hoje? Você está sendo agraciado por mais este podcast maravilhoso aqui, mais um episódio do nosso podcast aqui do canal Renovo da Alma, né? Podcast RenovaCast, mas o canal é o Renovo da Alma. E ao falar em Renovo da Alma, você é o nosso convidado especial para se inscrever aí no canal Renovo da Alma. É fácil, tem embaixo um botão inscrever. Você clica no botão inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, aí você clica no sino. Depois aparecerá em seguida a palavra todas, você clica na palavra todas, para que todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova live, um novo podcast, uma nova frase, você seja avisado primeiramente. Olha aí, que bênção. Aí você entra no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos para abençoar a sua vida com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, lives, podcasts. Esse é o 36º episódio, né? E você é nosso convidado, entre no nosso vídeo, dê o seu comentário, sugestão, crítica, sua opinião, peça oração. Aí também tem embaixo um botão compartilhar, você clica e compartilha nas suas redes sociais e dá o like, que é esse sinalzinho de legal, viu? Você aperta aí o legal, a curtida, o ok, e nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2024. 1 milhão de inscritos, 1 milhão de almas, 1 milhão de mentes, 1 milhão de corações aí, com a propagação da palavra de Deus que salva, liberta, restaura, transforma e faz maravilhas. A palavra de Deus, ela faz tudo isso. Ela é transformadora, ela é libertadora, ela abre o teu entendimento. Saia das densas trevas do medo, da incredulidade, da ignorância em relação a quem verdadeiramente é Deus. E como eu posso fazer isso? Lendo a palavra. O salmista, ele é bem claro em expor lá no Salmo 119, versículo 130, onde ele fala: a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Luz é o quê? Claridade. Você está na escuridão. Você vai chegando o período da noite, o período do dia, manhã, tarde, aí adentra o período da noite, que atravessa também a madrugada, fica tudo escuro. O que você utiliza em casa? E se você ficar trafegando em casa no escuro, você bate ali no sofá, uma estante, num móvel, num guarda-roupa, numa cama. Então você precisa fazer o quê? Acionar o interruptor, que de forma sequencial irá acionar a lâmpada que trará luz ao seu ambiente. E quando a luz chega, a claridade acaba se difundindo, se expandindo, e as trevas tendem a sair. Da mesma forma, muitos de nós caminhamos durante a nossa vida em trevas do conhecimento, trevas em relação a Deus e à vontade de Deus. E quando a palavra de Deus se coloca como luz, como lâmpada, ela acaba clareando aquilo que estava em trevas. Por isso o salmista ele relata, aborda e é contundente em dizer no Salmo 119, agora versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quem é a luz? É Cristo. João 8, verso 12, respondeu Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, também te trazendo despertamento acerca da volta de Cristo. Cristo está regressando e nós temos que tomar uma decisão quanto antes. Ele se aproxima, nós não sabemos quando será que ele vai voltar, mas ele deixou uma promessa. E ele há de cumprir essa promessa. Ele não é homem para mentir. Isso me faz lembrar lá de Números, capítulo 23, versículo 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido, ele não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então, ele falou, ele vai cumprir o que ele prometeu. Cabe a cada um de nós agora tomarmos a decisão e não sermos pegos de surpresa. E hoje você tem essa oportunidade de ler a palavra, meditar na palavra, mergulhar na palavra, se encher da palavra. Amém? Pois bem, antes de entrarmos aqui no assunto de hoje, do nosso podcast, vamos aqui apresentar os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos pela misericórdia do Senhor. Escrevemos aí 3 exemplares, 3 livros, 3 volumes sobre liderança. Eu sempre gosto de falar que todos nós somos líderes, só que a nossa liderança a gente exerce nos mais diversos papéis da sociedade. No âmbito da família, você é um líder, seja qual for o papel que você está inserido na família, seja no papel de filho, de pai, de mãe, de irmão, sobrinho, tio, avô, avó, dentre o cunhado, e dentre sogro, sogra, dentre outras peculiaridades. Na sociedade, seja um profissional liberal, seja alguma função que você exerce no corpo social, você estar ali naquele ambiente que você está circulando, você é um líder. Agora você tem que observar como você tem executado, desenvolvido a sua liderança. Aqui é um convite no primeiro livro para fazer uma análise interna. Por isso o título é Radiografia para o Líder. Subtítulo, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Quando se fala em radiografia, você lembra de que da área da saúde, da medicina, ou seja, o médico, o profissional da área da saúde, quando você vai ali buscar ali, de certa forma, você está sentindo algum mal-estar e ali você procura um profissional da área da saúde, ele de forma visível, diagnosticando lá, não consegue detectar visivelmente, ele pede ali exames para, de certa forma, de uma maneira mais precisa, dar o diagnóstico. E ali existem exames que é necessário fazer uma radiografia para observar o que está ocorrendo internamente que, de certa forma, tem ocasionado essa situação externa. Aqui é uma radiografia da alma, porque não tem jeito. Tudo que acontece no nosso mundo externo inicia dentro de nós. É dentro de você. Não é à toa que você observa uma fruta. Para você ver ela amadurecida do lado de fora, assim, uma manga, assim, bem vermelhinha, amarelinha, porque o amadurecimento começou dentro. Então, tudo inicia dentro. Por isso, o rei Salomão vai nos ensinar em Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aqui o subtítulo, o manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Todos procuram sucesso, mas Deus quer para nós que sejamos ser bem-sucedidos. E a diferença, sim, nós tratamos aqui no livro. Adquirir, você vai saber. Segundo livro, líder, quem você representa? Uma bússola que o subtítulo. Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações na jornada. Quem você estará a representar? Sim, todos nós, indiretamente ou diretamente, estamos representando alguém. Você tem que saber quem você está representando. É viável, é certa essa representação que você está fazendo? Ou quem você deveria representar? Questionamentos. Isso tudo vai influenciar na sua vida, nos 3 aspectos. Nós somos um ser tricotômico, diz alguns, que é corpo, alma e espírito. Quais são as influências que você tem permitidos terem forças dentro de você? Vai depender da representação que você está a desenvolver aqui na Terra. Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós, em alguma fase da vida, já passamos, estamos passando ou iremos passar por uma situação de desorientação. Não saber o que fazer, qual decisão tomar, qual caminho seguir. Então, aqui a gente trata desses assuntos aqui à luz da palavra de Deus. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Você sabe quem você é? Ou apenas o que as pessoas dizem que você é? Você tem que saber, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir e até onde você permite que as pessoas vão com você. Tem gente que não dá limite para as pessoas. Ela não conhece os seus próprios limites. Aí acaba, de certa forma, não sabendo dizer não quando é para dizer não, porque tem medo de magoar as pessoas. Ferir você. Está se autoflagelando por causa dos outros? Observe, veja, aqui é um convite, ó. A foto aqui desse rapaz abençoado aqui, né, que sou eu. 3 caricaturas, 3 imagens diferentes. Aqui tem um simbolismo. Qual é ele? Você vai saber
quando você adquirir um livro. Então, são estes 3 exemplares que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Caso você queira adquirir um dos nossos livros, entre aí embaixo nos comentários, diga lá, eu quero comprar. Pronto, a gente vai entrar em contato com você, a gente vai conversar, a gente entra aí. Vai tratar desse assunto. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui em mais um podcast do canal Renovo da Alma, como já foi referido, para tratar de mais um assunto acerca ou com base na palavra de Deus. E o assunto de hoje é acerca do tempo, né? Tempo, né? Tempo. Você tem hora que o tempo é bom, tem hora que o tempo é ruim, depende da situação. Então, tempo. Vamos tratar aqui sobre a luz prisma da palavra. Quando fala em tempo, não tem jeito, né? Ó, eu quero que você não me interprete mal. Essa parte inicial que eu vou falar aqui não está na Bíblia. São conceitos humanos, informações humanas que, de certa forma, servem para a gente entender o que nós vamos trabalhar aí do decorrer do podcast. Pois bem, quando eu falar aqui de outros deuses, é claro que não, eu não acredito nisso, eu não acredito. Estou apenas falando a título de informação para nós, de certa forma, entendermos ou compreendermos quando utilizarmos determinados termos aqui. Por exemplo, quando se fala em tempo, há uma distinção, as pessoas fazem, os estudiosos, a respeito do tempo Cronos e o tempo Kairos, ou Kairos. Cronos e Kairos, onde uns dizem que aqui é o tempo do homem e o outro é o tempo de Deus. Aí por que Kairos? Por que Cronos? Aí nós não vamos para a Bíblia, que não tem nada de Bíblia, que esses são conceitos, informações humanas, né? Aí quando fala de Cronos, fala a respeito da mitologia grega. O que é mitologia? É um conjunto de mitos. O que é mitos? Né? Você deve ter pensado em alguém agora, né? Você pensou, foi mito, né? Não vamos falar aqui não. Mitos, né? Então mitologia é um conjunto de mitos. E o que é o mito? Não é quem é o mito, não, é o que é o mito. Pois bem, o mito é uma tentativa de explicar a realidade. Por exemplo, em épocas passadas, principalmente nessa questão lá da Grécia, dos gregos, né? Em outros povos também, quando não se conseguisse explicar determinada situação, trazia uma certa informação que não era algo assim científico, comprovado. Por exemplo, muitas situações as pessoas atribuíam a divindades, né? Não, questão das chuvas, é porque o Deus fulano de tal não mandou a chuva, né? Aí muitas vezes a situação, se você for ver na agronomia, não tem nada a ver. São questões mesmo que é em relação à terra, ao adubo, tudo, né? Mas naquela época eles não tinham esse conhecimento, quando não tinha resposta, inventavam um mito, né? E porque determinada o amor, não, fulano não gostou de mim porque a deusa do amor ainda não tocou nela. Aí não tem nada a ver, né? Aí hoje a gente vê que são várias questões que não tem nada a ver com essa questão de deusa do amor e dentre outras situações. Mas a mitologia grega traz esses aspectos. Dentre elas, a que nós vamos citar aqui agora, que é a questão do Cronos. Cronos é um certo deus. E esse deus, Cronos, era casado com outra deusa chamada Reia. E teve 6 filhos com ela. Os 6, um chama Deméter, o outro Hestia, o outro Hera, e os outros 3 são mais conhecidos, que é Poseidon, dos mares, né? Hades, deus dos portos, né? E Zeus, né? Que é o rei, deus do trovão, dos raios, e o que está acima de todos os deuses. Aí o Cronos, que é o casado com Reia, teve esses 6 filhos. Aí ele ouviu falar, ele sentiu que seria destituído do poder pelos próprios filhos. Aí o que foi que ele fez? Ele comeu os 6 filhos. Só que Reia, esperta, escondeu Zeus. Aí, em vez de ele achar que estava comendo o filho, ele comeu um pedaço de pano. Aí ele engoliu os 5 filhos e um pedaço de pano, pensando que era Zeus. Aí o que aconteceu? Zeus, escondido, se tornou adulto. Aí ele criou uma fórmula mágica, lá, essa é a mitologia do povo aí, e deu para Cronos, seu pai. Cronos comeu aquele alimento, que tinha essa fórmula mágica, e vomitou os irmãos de Zeus, todos vieram para fora. Esses conseguiram aprisionar Cronos, derrotar Cronos, e com isso, na derrota de Cronos, eles se tornaram imortais. Então, Cronos vem aí, que é o deus do tempo, tudo inicia em Cronos. Aí Zeus, que foi esse que libertou os outros irmãos, casou-se com outra deusa chamada Tique.
Com ela teve o seu filho mais novo chamado Cairóis. Aí é onde entra o tempo Cairóis. Cairóis é considerado, era uma pessoa, semideus, que era rápido, ágil, ele não respeitava a data, não respeitava mês, não respeitava a hora, não respeitava tempo, ele sempre chegava de maneira oportuna, imprevisível, e ninguém conseguia, ele participava de corridas, ninguém conseguia alcançar Cairóis, né? Aí daí vem um termo, que Cairóis, aí os romanos começaram a chamar Cairóis de tempos, com U, tempos, né? Aí daí vem a questão do tempo que fora de Cronos. Cronos é o tempo, mas Kairos foi gerado fora de Cronos, não é de Cronos. Seria neto aqui, observando o nosso linguajar de hoje, né? Mas ele foi gerado fora de Cronos, então é um tempo fora de Cronos. Aí é por isso que alguns acabam tendo essa designação de Kairos, que é fora do tempo do homem, que é o tempo Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Daí vem essa ideologia, essa mitologia que acaba se encadeando para o que nós entendemos hoje, e de certa forma alguns estudiosos acabam cercando que o tempo de Deus é o tempo Kairos, que é fora de Cronos, né? É uma mistura que se faz, né? Mas a questão que a gente pode observar aí, dentro dessa mitologia grega, e de certa forma observar algum aspecto, é que Deus está fora do tempo dos homens. Acreditando ou não, a gente acreditando nessa mitologia aí, uma verdade a gente pode extrair aí, que o tempo de Deus não é o tempo do homem, né? Que no caso da mitologia grega, o tempo do homem é Cronos e o tempo de Deus é Kairos. Mas nós, você sabe, nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Mas aqui apenas para título de exemplificação, quando nós falamos a respeito de Kairos, aqui no decorrer da nossa conversa, tempo de Deus. Pois bem, é acerca do tempo que nós estaremos falando hoje. Estamos aqui com um convidado especial, ilustre, que sempre nos dará a honra da sua presença, nos agraciando com a sua palavra, com a sua experiência, com a sua mensagem forte, contundente, sim, profunda na palavra do Senhor, que é o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que para nós é sempre uma honra, um privilégio estar aqui com o pastor. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Renova Cast. Deus abençoe. Já quero passar a palavra para o pastor, fazer a oração inicial, tecer as suas considerações iniciais, e vamos aí para o tempo, né, pastor? Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Nessa oportunidade, nós estamos essa tarde tratando o assunto do tempo, né? E para iniciar o trabalho, baseado nas Santas Escrituras, nós queremos ler um texto básico da Bíblia para basear a nossa programação. Eu quero ler com os amados irmãos, está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, por esta leitura. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, pedimos a tua graça, o teu poder, a tua sabedoria, que encha a nossa mente, o nosso coração, para poder, ó Pai, contribuir também, Senhor, com os que vão ouvir esta palavra, que possa encher os seus corações de sabedoria. Pai, abençoa, Pai, durante esse percurso que iremos falar aqui. Em nome do Senhor, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, nós falamos aqui, fizemos aqui uma pequena introdução a respeito da mitologia grega, que é algo que a gente não acredita, né? A gente acredita na Bíblia, torna a reafirmar. Apenas aqui, para você entender a questão do tempo Cronos, tempo Kairos, de onde vem as origens, pelo menos uma explicação delas, né? Então, mas observando da lei que a gente pode extrair, como de verdade, que esse tem um tempo do homem e tem um tempo de Deus, né? Lá para os gregos seria Cronos, o tempo do homem, e Kairos, o tempo de Deus, né? Mas observando essa verdade no sentido de que existe o tempo do homem, existe o tempo de Deus, a gente observa aí que, conforme o pastor leu aí em Eclesiastes, capítulo 3, né? Que tudo tem seu tempo, né, pastor? E dentro desse tempo, muitas vezes a pessoa acaba se precipitando também, às vezes, né? Para não esperar o tempo correto, né? O tempo de Deus, né? Graças a Deus. Então, amado, nós baseado na leitura que nós fizemos, nós podemos realmente meditar, analisar que Deus está no controle do tempo, né? Se Deus está no controle do tempo e Ele nos dá essa orientação que tudo tem seu tempo, então o que o homem precisa realmente parar para pensar e analisar é que ele não venha se precipitar na hora de resolver algum problema na sua vida. Porque o que o homem precisa realmente determinar na sua vida é obedecer o que está escrito nas Escrituras e não se precipitar. Como está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6, disse: não estejais ansiosos, né, por coisa alguma. O homem, geralmente, ele é muito ansioso pelas coisas da vida e muitas vezes vai se precipitar com o tempo. E a Bíblia diz que Deus já escreveu a nossa história. Está escrito, né? Deus já fez no seu livro a história de cada um de nós. Cada um de nós, se nós realmente olhar só para as Escrituras e obedecer a palavra de Deus, conforme Ele nos ensina, tudo vai acontecer na nossa vida. Sem nós ficar ansioso, ficar preocupado com o que pode acontecer. Que, por exemplo, Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem com todas as sortes de bênção. E Deus quer do homem é que o homem viva feliz e viva bem. Deus não fez o homem para viver em situação realmente que venha lhe trazer tristeza, angústia, preocupação. Não. Se o homem obedecer a palavra de Deus, ele vai ter uma vida tranquila, né? Só apenas que ele tenha que seguir os mandamentos que Deus manda. E Deus, no tempo certo, vai aparecer na sua caminhada, na sua vida, tudo aquilo que Deus já determinou. Agora, muitas vezes, nós, o homem, ele se precipita e ele pode, muitas vezes, adiantar ou atrasar o que Deus já determinou no seu tempo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou no jardim do Éden, Deus colocou o homem ali com todas as condições de vida. Nada poderia faltar para o homem, nada podia preocupar o homem. O homem tinha uma vida tranquila. E ele aparecia de manhã, ia olhar os animais, olhar as florestas, tal, ali, ficava naquela vida dele ali. Tudo estava preparado no jardim, né? Tinha as frutas, tinha tudo para ele se alimentar. Mas o homem atrapalhou a sua caminhada. Como? Desobedecendo o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele, o que aconteceu? Ele atrapalhou o homem e ele entrou na história. Só que a história que ele entrou desobedecendo a Deus, agora realmente a sua vida trouxe agora dificuldade, trouxe também para ele muita preocupação e ansiedade, por não ter seguido o padrão que Deus mandou, obedecer. Então, eu vejo, todos nós, geralmente, queremos atrapalhar o que Deus já determinou, quando tomamos decisões precipitadas.
que eu quero trazer a conclusão quando nós lemos lá em Eclesiastes? Tudo tem seu tempo. Então, se Deus está dizendo que tudo tem o seu tempo, vamos observar para uma criança, quando ela nasce, ela tem a fase de bebê, depois tem a fase de criança, é um tempo. Vem o tempo da adolescência, que Deus já determinou aquele tempo. Depois vem o tempo da juventude. Aí vem o tempo da maturidade, né? Depois e o tempo idoso, né? do idoso. Então Deus faz na vida do homem um tempo cronológico, né? O homem não tem como mudar. E não tem como queimar a etapa. É, a infância é para a fase adulta. Não pode de um bebê já ser adulto. Tem que seguir todas as fases dentro do cronograma pré-estabelecido. Deus já determinou o tempo, né? É um exemplo, né? É um exemplo que eu queria trazer. Então, a criança, ela espera o tempo dela até chegar à fase de adulto. Ela não queima a etapa, mas quando a gente chega no tempo de adulto, aí a gente começa a tomar decisões que realmente vai, muitas vezes, nos precipitar, né? A nossa caminhada. Aí muitas coisas vai dar errada, né? Vamos dar, por exemplo, aqui outro exemplo. Quando o povo de Israel, os hebreus, pediram um rei, e ali quem governava na época lá era Samuel. Samuel era quem há mais de 40 anos estava conduzindo ali aquele povo de Deus através da orientação de Deus. Aí eles pediram um rei, aí já mudaram o roteiro que Deus tinha deixado. Pediram um rei, se precipitaram, pediram um rei. Quem era o rei? Era Deus que governava ele, mas ele queria um rei humano. Quando eles pedem um rei, Deus manda que eles ungissem o rei Saul. Então, quando Saul ele é ungido rei de Israel, agora o profeta Samuel chama ele e orienta ele, que ele ficou governando 1 ano, 2 anos, dentro do padrão de Deus, dentro da obediência de Deus, e Samuel disse, olha, daqui 7 dias eu vou voltar aqui, para que a gente possa fazer um sacrifício, para que Deus confirma realmente o teu reinado. E quando ele estava ali, já 7 dias, Samuel não apareceu, e os filisteus começaram a guerrear contra Israel. Quando eles começaram a querer invadir a terra de Israel, os filisteus, e Samuel não chegava, e ele queria uma palavra de Deus, então ele faz sacrifício de animal, né? Que só quem poderia fazer era o sacerdote. E ele pega, mata o animal e faz o sacrifício. Aí chega Samuel e pergunta, por que tu fizesse isso? É porque o nosso inimigo estava chegando e nós queríamos ter uma resposta de Deus e eu fiz o sacrifício. Diz, pois é, Deus ia confirmar hoje o teu trono, mas por causa da tua desobediência, Deus já tem outro melhor do que tu para teu lugar. E ele se precipitou, não esperou o tempo, perdeu o trono por causa da desobediência. Então nós vimos aí que Saul perdeu o seu reinado, porque precipitou no tempo, né? Que Deus já tinha determinado. Então todos nós, quando realmente queimamos, vamos dizer assim, a etapa do tempo, aí nós vamos sofrer as consequências. A gente observa aí, pastor, que o senhor citou agora de forma mais recente aí, o caso de Saul, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, que Samuel espelhou, se tu tivesse esperado, assim como te ordenei, te comuniquei, Deus teria alicerçado, confirmado o teu trono. Mas porque você não esperou o momento, o tempo, desobedeceu, Deus te toma o trono e dá para outro melhor do que você. Então, olha aí, a questão que o pastor disse, a questão se precipitou, né? No tempo, né? Não esperou o tempo de Deus. E se deixou levar pelo tempo do homem. E aí ainda a questão da ansiedade. O senhor citou também. Ansioso, né? Um homem ansioso demais para querer as coisas, para realizar logo, e não espera no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus sempre é bom, como o pastor também disse. E Deus quer o melhor para nós, né? Melhor. Está lá em Jeremias 29, versículo 11. Onde o Senhor diz, olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o homem se deixa levar pelo tempo dele mesmo, muitas vezes, pastor, porque olha para a vida do outro, né? Como o pastor citou o caso aí de Israel, e pediu para Samuel um rei, né? Aí ele faz lembrar lá de 1 Samuel 8, versículo 20, que ele dizem para Samuel: olha, queremos um rei igual às outras nações, para ir na nossa frente, nos governar, guerrear as nossas guerras. Porque eles olharam para as outras pessoas. Pastor, é uma situação que, de certa forma, leva a pessoa a se precipitar e não esperar o tempo de Deus quando ela começa a olhar para a vida do outro. Porque o outro está melhor. É aquele ditado, que a grama do vizinho, né? É o quê? É mais verde. É mais verde, né? É, porque a gente observa que a palavra de Deus, nós precisamos, todos nós que cremos realmente no Deus verdadeiro da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós precisamos descansar nele e não ficar essa ansiedade que a gente tem aqui na terra. Porque Deus, a Bíblia diz lá em Números, né, 23:19, né, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido ele não fará, ou tendo falado não cumprirá. Então, se Deus já determinou, como disse o rei Salomão, o homem mais sábio, orientado por Deus, e ele ensina a todos nós, que está na Escritura, que tudo tem seu tempo, então o que é que eu preciso fazer? A única coisa que o homem precisa fazer é ele começar a fazer o que é tudo normal. A pessoa vai estudar, desde criança começa a estudar, começa a trabalhar, e sem querer se precipitar nada. Fazer né? o que está no seu controle. No seu controle ali. Não deixar descontrolar aquilo que não está dentro do seu controle. Senão descontrola, né? Ficou bem bagunçado aqui, né? Quer dizer, fazer o que está no seu controle e não se precipitar. É como uma criança que começa engatinhando até caminhar. Tudo é normal. Ela não já nasce caminhando. Não, então ali é Deus que vai levando aquela criança até deixar ele o quê? Um ancião. Até ele chegar. Então nós já temos a nossa história. Se nós realmente não se preocupar, não ficar... A única coisa que nós precisamos fazer é fazer a nossa caminhada normal. Trabalhando, estudando, entenderam? Vivendo. Agora, não podemos precipitar, né? É porque a pessoa talvez fica ansiosa, como o pastor colocou aqui, aí acaba se apressando, então tá aqui, diz que quem apressa, quem não sabe assar, queima, né? Mas também provérbio, o apressado come cru. O apressado come cru. É. Aí eu me faz lembrar daquela mulher chamada Sara. Sara. Ela comeu cru, como é que foi a situação lá? Pois é, Sara também, né? Precipitou, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E ela, como mulher de Abraão, ela sabia dessa promessa. Que Deus ia dar para ele um filho, né? De Sara, com ele. Esse era o filho da promessa. Mas eles começaram a esperar. Aí já estava chegando 25 anos. Começou a olhar para o tempo do homem. O tempo do homem. E não para o tempo de Deus, né? É, a promessa, 75 anos quando ele tinha, né? É. E ele começou a esperar e tudo bem. Mas já os 25 anos, já chegando 100 anos. E Sara, 90 anos, aí... Com 99, né? Ele 99... Tinha passado 24 anos, né? 75 para 24... 99 anos e era 90, né? É. Então, o que é que acontece? Sara, ela agora olha para o tempo do homem, né? Se precipitou. Ela disse, rapaz, já não esperou o tempo de Deus. É que ela olhou para o tempo, não vai ser, eu já sou idosa, meu marido também, perdi o costume das mulheres, que é o tempo do homem, né? É o tempo do homem. Para Deus não tem tempo. Deus tudo é presente. Ele não olhava para Sara como uma mulher velha que não pudesse ter filho. É porque Deus está acima do tempo. Tem até aquela tem passagem. Para Deus não tem tempo. Lá em 2 Pedro 3, verso 8, que para Deus é o quê? 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Quer dizer, Deus está acima da lógica humana. Então, o tempo de Deus está acima do tempo do homem. Então, ela olhou para si, pelo tempo das mulheres, tinha cessado. Mas era o tempo de Deus. Porque Deus não tem tempo, né? Não tem tempo. A Bíblia diz que tudo está nu e patente, né? Aos seus olhos. Tudo para Deus é agora. Porque para nós não. A gente tem passado, presente e futuro. Para Deus não. Não, Deus criou para o homem, né? Para o homem. Deus criou para o homem o tempo, né? Por causa que o homem é limitado. Então o homem nasce um bebê, começa uma criança, adolescente, jovem, velho.
Então o homem passa por essa fase. Que é Agora, Deus que é o que nós acreditamos. É. Não que eu falei inicialmente aqui como o estudo que se é veiculado aí, viu? Não acredito no que eu disse lá. Foi apenas a título de informação. Pois é, pastor. então, quando nós baseamos nas escrituras, na palavra de Deus, e não vamos desobedecer o que Deus mandou, então, meu amado, você pode ficar tranquilo que Deus vai te levar, né? Te deixar aqui durante o tempo que ele vai realmente te colher, porque a Bíblia diz lá, nós lemos, dia de nascer e o dia de morrer. Então, nesse período que você nasceu até a morte, Deus vai cuidar de nós. Ele vai cuidar, ele não vai faltar o pão de cada dia. Então, o que o homem precisa nessa vida? O homem só fica agoniado, fica ansioso, preocupado, porque fica olhando para os outros. Quer ter uma vida que aquele outro está levando, não sei o quê, e vai estragar a vida dele, a caminhada dele, né? Então, Paulo diz, tendo o que comer e com o que se cobrir, esteja contente. Então, quando nós temos uma vida realmente na presença de Deus, uma vida de confiança em Deus, você vai ter uma vida aqui tranquila, né? Sem nenhum problema aqui na caminhada durante a sua jornada. Mas quando a gente realmente desobedece a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que tem para o ser humano, é caminhar pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá segurança, né? Ela nos dá segurança. Olha, observa que Davi, toda vez, e todos os reis, quando eles andavam na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus mandava, eles tinham uma vida segura, uma vida tranquila. Mas na hora que eles se afastavam, que ele procurava o tempo dele, não o tempo de Deus, se adiantava as coisas, né? Começava a atrapalhar as suas caminhadas, né? A gente vê Davi. Davi estava levando uma vida, Deus pegou, ungiu Davi rei, colocou ele no trono, deu tudo que Davi queria. Aí Davi atrapalha no tempo e começa agora a andar no tempo dele, que foi desviar, né? Aquela mulher que tinha seu marido, ele pega, né? Bate senhorias, né? Pois é, manda matar o marido da mulher para ficar com ela, ou atrapalhou a vida dele, daí para frente acabou. Então a gente observa aí, pastor, que a questão da pessoa tem que esperar o tempo de Deus, nos precipitar. No caso lá, Sara, qual foi a precipitação, voltando lá para a questão de Sara, né? Sara, foi que ela se precipitou lá, qual foi a atitude que ela fez? Né? Sara. E as consequências até hoje, até hoje. Então, quer dizer, foi que ela fez lá? Quando a gente não acredita realmente na direção de Deus, né? Espera o tempo de Deus. O tempo de Deus, a gente se precipita, aí a vida nossa fica agora daí para frente, né? Como se diz, bagunçou, né? Bagunçou, né? Então a vida de Sara e de Abraão aí, depois que eles desobedeceram a orientação de Deus, o tempo de Deus, que o menino vinha através deles dois, então o que eles fizeram? Sara pega a escrava e manda que ela desse um filho para ela, né? Quem era a escrava? Era Agar. E ela entrega Agar para Abraão. Se relacionar com ela. Né? Aí ela nasce uma criança. Esse menino é chamado Ismael. Então Ismael, quando nasce, a escrava agora se acha importante, né? Sim. Mais do que Sara. Aí Sara vê que está sendo desprezada e aí manda a mulher embora, né? A escrava com o menino. Porque não esperou o tempo de Deus. Quando chegou o tempo, Deus deu Isaac para ela. E a Bíblia relata que Agar foi angústia de alma na vida de Sara, né? Foi, e até hoje está o problema, né? Que observa lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, né? essa confusão até hoje por causa disso, né? Porque Deus mesmo disse que Ismael ia ser também uma grande nação, né? Grande nação. Né? Ia ser muito forte. Mas nesse caso, o tempo de Deus chegou? Pois é, o tempo de Deus chegou quando ele prometeu que o menino ia nascer, e nasceu, né? Quer dizer, aconteceu, né? Aconteceu. Quer dizer, ela só trouxe mesmo, foi problema para ela e para o marido, né? E a descendência, né? Mas aí é o que nós falamos, a desobediência. Então, para que nós temos as escrituras, a Bíblia? É para a gente estudar. É por isso que Jesus falou lá em João, no capítulo 5 e no versículo 39, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Então, se nós nos basear pelas escrituras, pela palavra de Deus, andar nos caminhos que Deus mandou, a nossa vida realmente vai ser uma vida de segurança, né? Você observa quando a pessoa confia e entrega a Deus, pode o tempo do homem ser extenso,
Mas está dentro da cronologia de Deus, né? Deus está acima do tempo. A gente observa o caso daquele jovem, né, pastor? A Bíblia diz lá em Gênesis 37, verso 2, que ele, quando estava com seu pai, quando foi vendido pelos irmãos, tinha 17 anos. E era José, né? José, né? Aí lá em Gênesis 41, versículo 46, vai dizer que ele se tornou governador do Egito com 30 anos. Então, pastor, 13 anos. 13 anos esperando, né? 13 anos. E ele... O sonho que ele teve, né? E 13 anos. E você vê que José, ele não atrapalhou a caminhada. E olha que tem... Ele esperou o tempo de Deus. E dentro desse tempo do homem... O que ele sofreu? Esse tempo do homem, 13 anos, teve confusão, problema nesses 13 anos, pastor? Teve demais. Ele o quê? Foi vendido. Depois de ser vendido lá, uma mulher queria atrapalhar, né, o plano de Deus. Ele se desviou, foi preso, foi para a cadeia. Da mulher, né? Da mulher. E aí, por causa de Potifar, né? Potifar. Então a mulher inventa uma calúnia contra ele, porque ele não aceitou deitar com ela. E aí ele foi para a cadeia, foi para a prisão, né? Ficou lá muitos anos na cadeia, mas ele estava lá, sempre acreditando nas promessas de Deus. Esperando o tempo de Deus, né? Tempo de Deus. Você vê que tudo que ele botava a mão prosperava. Quer dizer, isso mostra também, só interrompendo o pastor, que ele não guardava aquele rancor dentro dele. E né? nem estava ansioso, ansiedade. É. Ficou esperando. Ele se destacava dentro de tudo, porque a pessoa está no cárcere, pastor, é para ficar com raiva, zangada. Principalmente de uma pessoa que foi acusada injustamente, né? Pois então. Mas aonde ele chegava, chegou na casa de Potifar, prosperou a casa de Potifar. Mesmo sendo escravo. Sendo escravo. Potifar entregou tudo na mão dele. Então eu acredito que José realmente estava ali dizendo, não, Deus está comigo. Eu estou passando por isso, mas Deus está comigo. É um tempo, é uma fase, é uma chuva. E aí ele vai para a prisão, mas Deus com ele. Chegou lá, o carcereiro entregou as chaves da prisão para ele. Tudo prosperou lá na prisão, né? Ele sempre ajudando as pessoas. Sempre ajudando. Mesmo não sendo ajudado, né? Não, mas ele interpretou sonhos, né? Interpretou sonho, tudo. Copeiro, né? Ele quis atrapalhar quando ele falou pro copeiro, né? Falar para Potifar tirar ele de lá, né? Mas aí Deus aí não aceitou. Deus pegou e interviu aí, né? Deixou o padeiro esquecer. Foi boa essa colocação do pastor. Ele quis atrapalhar. A Bíblia, ela mostra os pontos positivos da pessoa, mas também mostra ali alguns pontos para mostrar que nós somos carne, né? Carne. E a gente observa aí toda essa história bonita assim, entre aspas, né? De José sofrendo, vendido pelos irmãos para ser escravo, aprisionado, esperando o tempo de Deus, mas esperando o tempo de Deus, vírgula. Porque teve essa recaída aí, né? Quando ele realmente, ele falou o sonho dali do copeiro, né? Copeiro, que o copeiro foi liberto, ele disse, olha, quando chegar diante de Faraó, que tu for entregar o cálice, fala no meu nome lá para ele, para me tirar daqui. Eita! Aí quer dizer, ele já estava cansado, né? Tudo, né? O tempo não chegava, o tempo de Deus. É homem, né? É homem, é carne, né? Carne. Mas aí Deus pegou, interferiu, né? Fez o copeiro esquecer. Ficou 2 anos ainda. Aí quando chega 2 anos, o tempo de Deus, Deus arranca ele de lá, coloca no trono. E foi muito melhor, porque se o copeiro tivesse lá ajeitado, ele tinha só saído do cárcere. Só saído do cárcere. Mas quando ele esperou o tempo de Deus, ele saiu do cárcere, ele foi fazer o que? Ele já foi ser o primeiro governador de todo o Egito, né? Era depois de Faraó, era ele. Não existia esse cargo. Foi criado por causa de José, né? Governador de todo o Egito. Quer dizer, o tempo de Deus. Então, quando a gente espera o tempo de Deus, as coisas realmente correm tudo bem. Eu me lembro também aqui nas escrituras, na palavra de Deus, que até Jesus, né? Você observa que Jesus, como homem, ele se baseava no tempo de Deus. Ele esperava o tempo de Deus. Eu me lembro aqui que lá escrito lá em João, o Evangelho de João, capítulo 7, e lá no versículo 30, diz que eles procuravam prender Jesus. Mas eles nunca conseguiram prender porque não tinha chegado a sua hora. Olha aí, que interessante, né, pastor? Né? João, tranquilo, né? Não era. Jesus estava no templo todo dia, pregando, estava nas sinagogas, porque Jesus sabia que não era o tempo, né? Aí... E os outros angustiaram. Jesus, prende. Vou te prender. Não. Aí disseram, até Herodes mandou um recado, né? Dizendo que ia prender Jesus, né? E Jesus mandou outro recado para ele. Para aquela raposa lá, né? Diga para aquela raposa que eu vou ficar aqui 3 dias. 3 dias eu vou ficar aqui, né? Eu expulso o demônio e curo os enfermos. Então,
Jesus realmente, como ele andava na palavra, ele andava na obediência do pai dele, e ele sabia que era o tempo de Deus, ele veio para cá com uma promessa de cumprir, mas tudo só ia acontecer quando chegasse o tempo, né? Então, você vê que eles procuravam todo jeito para prender Jesus, mas não era o tempo, né? Você vê que quando Jesus estava lá no Getsêmani orando, que eles foram lá, Judas foi lá, né, e beijou ele para entregar lá para os soldados romanos. Aí Jesus disse assim: por que vocês vêm armados, com vara, com arma, né? Todos os dias eu não estava no templo. Pois é, agora chegou o tempo, né? Então, deixa esses que estão comigo livre e pode me levar. Sou eu mesmo, Jesus. Então, uma pessoa, observa aí, pastor, que o senhor citou aí, que Jesus sabia o seu tempo, que ele esperava no tempo de Deus. E apesar de quem estivesse ao seu lado, ou quem de certa forma humanamente poderia ter influência sobre ele, ele não se deixava envolver, né? Não, porque não era o tempo ainda. Tem até uma mulher, né, que lá num determinado lugar, né, quis que Jesus saísse do templo. Ah, né? pois é. Outra coisa também, lá em João 2, né? Isso. Aí a Bíblia diz que a mãe de Jesus foi convidada para uma festa, um casamento. E convidaram Jesus e os discípulos, né? Para ir para o casamento. E eles foram. Aí lá na hora da festa, lá acabou o vinho. Acabou o vinho e tal, aí a mãe dele, Maria, se agoniou, né? E chegou para ele, né? E disse: olha, filho, acabou o vinho. Jesus disse: mulher, que tenho contigo, ainda não chegou a minha hora, olha aí. Então, a gente, baseado nisso aqui, nós devemos agora, cada um de nós, se conscientizar e deixar Deus trabalhar na nossa vida. O que é que Ele quer para mim? O que é que Ele tem para mim? Eu vou esperar em Deus. O que é que eu preciso fazer? A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, e adoramos a Deus, e buscamos a Deus em espírito e em verdade, vai chegar a hora que Deus vai nos colocar aonde Ele já realmente está programado. Porque Deus, Ele é o Senhor do tempo, né? Deus é o Senhor do tempo. Foi Ele que fez o tempo, né? Então, se Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe a hora certa de nos abençoar, né? De nos dar aquilo realmente que Ele já programou e já está escrito nas Escrituras. Então a pessoa não pode se precipitar, né, pastor? Aí me faz lembrar aqui também a respeito de Davi, quer dizer, Deus está acima do tempo. Nós citamos lá em 2 Pedro 3, verso 8. Há todavia uma coisa, mas que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, Deus está acima do tempo, Ele fez o tempo. Esse sim é o conceito verdadeiro. Deus é o Deus do tempo. É o Senhor do tempo. Senhor do tempo, Ele fez. Então, quem está limitado à questão de passado, presente e futuro somos nós. Deus está acima de tudo isso aí. Né? Então, deixa eu observar lá o caso de Davi, né? Observa lá em 1 Samuel 16, versículo 13. Ele é ungido por Samuel para ser rei. Só que aí, observando os relatos históricos, dá-se a entender, a Bíblia não fala de forma precisa quantos anos ele tinha. Mas observando ali alguns relatos históricos, dá-se a entender que ele tinha de 16 a 17 anos, 14 a 17 anos, né? E diz lá em 2 Samuel 5,4 que aos 30 anos ele foi alçado à posição de rei, começando por Hebrom. Governou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, totalizando 40 anos. Então, ele esperou esse tempo. E olha que ele teve a oportunidade de sair um pouquinho, que diz lá em 1 Samuel, né, capítulo 22, se não me engano, quando ele estava sendo perseguido por quem, pastor? Aí entrou na caverna lá. Saul, né? O Saul, né? Aí Saul entrou na caverna para aliviar o estômago, né? Aí adormeceu por lá e lá dentro já estava Davi com seus homens, né? Aí o que foi que aconteceu, pastor? Pois é, ali Davi chega ali, né? Ele dormindo. E aí o seu comandante, né? Olha aí, Deus colocou nas tuas mãos. Está lá em 1 Samuel, lembrei agora, 1 Samuel capítulo 24, 1 ao 22, sim. Ele está nas tuas mãos agora, rei Davi. Agora, se você quiser, pode matar. Ele podia antecipar o que Deus já prometeu. Já tinha sido ungido rei. Já tinha sido. Então, de forma, olhando para o tempo do homem, de forma natural, era algo sequencial. Não mata ele e você já assume o trono. Você já está ungido? Aí o que é que Davi diz? Não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, né?
Quer dizer, corta só a orla do vestido, ainda se arrependeu. Né? Tá no versículo 4, versículo 5, que ele se arrepende de ter cortado. Só o vestido de Saul, né? Olha aí. Então, quer dizer, Davi esperou, né? Governou 40 anos. 40 anos. Agora a gente observa que realmente o ser humano, ele não é perfeito, né? Tem hora que o homem também atrapalha o tempo de Deus, né? Que tem para a nossa vida, né? Porque Davi atrapalhou também, né? Ali querendo fazer uma coisa que não era da vontade de Deus. Um adultério, um crime, né? Atrapalhou a vida dele ali, né? E ele sofreu as consequências e toda a sua família, né? Muita gente ali morreu e foi um desastre. Deus disse, olha, a espada nunca vai sair da tua casa por causa disso. E Davi sofreu e até hoje está a consequência. Né? Aqueles que servem a Deus, tomaram a decisão de seguir a Cristo, têm que aprender a esperar em Deus, né? E, ó, tem até aquelas pessoas que não têm temor de Deus, não obedecem a Deus, tem mais controle, calma para esperar que é aquele que diz confiar em Deus, né, pastor? Aí me lembro lá daquele caso, daquele rapazinho lá que está lá em 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 7, né? Começa no capítulo 15, a partir do versículo 1. Aí no versículo 7, diz que ele ficou 4 anos, né, que foi Absalão. O que Absalão ficou fazendo lá, pastor? Para tomar o trono do pai. Ele pegou uns homens lá, foi para a porta da cidade, né? E ficou fazendo o que lá na porta da cidade? Hein, pastor? Ali Saul... O pessoal vinha passando para falar com o rei, parece, não conseguia. Absalão ali, ele usou uma astúcia, né? Contra o pai dele, uma traição, né? Contra o rei, o pai dele, né? Ele ficava na porta da cidade. Aquela carruagem, né? Todos que entravam ali sabiam que ele era o filho do rei Davi. É o príncipe, né? Era muito bonito, cabelo muito grande. Sem passar de toda aquela opulência, aquela roupa de príncipe, roupa né? de príncipe, né? Aí o povo chegava... Só interrompendo o pastor, né? Uma certa autoridade, uma posição, quando você... Tem pessoas assim, né? Que ficam extasiadas quando vê alguém com uma certa posição social, né? E no caso, um rei... Um príncipe ali pertinho do povo, o povo ficou ali. E ainda filho de quem? O rei Davi. Um homem bem falado. Era o rei Davi. Então todo mundo ali, a consideração com os filhos dele era grande. Aí o povo parece que ia se ajoelhar. O povo chegava para ali e eles, se eu fosse o rei, né? Aí eu ia resolver o problema de vocês. Mas o rei não tem tempo, né? Aí o povo ia se curvar e disse, não, se levanta. Olha, e aí ganhou o coração do povo. E ganhou. A Bíblia diz, né? Ele ganha o coração do povo, mas ele, quer dizer, ele não era o tempo dele ser rei. Ele furou, né? Quer dizer, não era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Aí ele perdeu a vida, né? Só que aí eu destaco, pastor, no versículo 7, lá no capítulo 24 de 1 Samuel, que fala que depois de 4 anos, olha aí como é que é você esperar, ser persistente. Ele ficou 4 anos nessa malícia, né? Agradando o povo ali, recebendo o povo na porta da cidade, esperando o momento certo. Olha aí, eu destaque aqui. Olha o que o versículo fala. 4 anos, aí ele se aproxima do pai e de forma astuta, eu quero ir para Hebron. Por quê? Porque Davi tinha sido ungido rei em Hebron. Só que se ele fosse para Hebron, ia chamar a atenção. Então ele espera 4 anos ali, conquistando o povo, e fala, não, eu vou oferecer sacrifício porque... foi agraciado por Deus para voltar a ver o rosto do rei Davi. Mas por que ele voltou, pastor? Porque ele tinha sido afastado devido a uma certa situação, né? Qual foi a situação? Matar, né, o irmão dele, né? Mandou matar o irmão dele, Aminon, né? Aminon. Que tinha estuprado a sua irmã, né? Foi. A Tamar, né? Ele matou e fugiu, né? Matou, que está lá em 1 Samuel 15, né? Fugiu. Aí quando ele volta para Jerusalém, o pai o perdoa ali, entre aspas, deixa ele voltar para o trono. Aí ele chega com essa astúcia, né? Não, eu tenho que voltar para Jerusalém para sacrificar, porque Deus me concedeu mais esta oportunidade. Mas o que eu torno a frisar aqui é a questão que ele esperou, né? 4 anos ali, ganhando o coração do povo, ali levando o povo, ali influenciando o povo. Perseverança, né, pastor? Persistência. Então, da mesma forma, nós temos que ter esperar em Deus, persistir, né, pastor? Porque esperar em Deus não é bom, não, pastor? O tempo de Deus não é o nosso, né? Sim. E a gente fala que muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, né?
Está demorando, não chega a hora e quer muitas vezes atrapalhar e termina dando errado. Você observa que aqueles 3 jovens lá na Babilônia, eles realmente, eles sabiam da promessa de Deus para a vida deles, e quando ali o rei faz aquela estátua, né, e todos tinham que se dobrar diante dela, aqueles 3 jovens ali, eles não aceitaram, né, ali o tempo do rei, de se dobrar diante daquela estátua de Nabucodonosor e adorar. E o que eles fizeram? Não, nós sabemos que se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas se não, fique sabendo que nós não vamos adorar essa imagem. Quer dizer, eles confiavam que Deus estava no controle da vida deles, né? Então eu acho que a gente também, se a gente chegar a esse ponto, quando nós chegamos realmente a essa confiança que Deus está no controle do nosso tempo, que Deus está no controle da nossa vida, a gente pode levar uma vida de muita segurança e sem ser ansioso, né? Ansiedade. Quando a gente confia em Deus, a gente perde a ansiedade. A ansiedade é falta de confiança, né? Fica ansioso pelas coisas, todo mundo está conseguindo, eu não consigo. Mas quem te fez promessa? Foi Deus. Aonde você chegar, você precisa confiar que Ele vai te levar onde Ele já escreveu. Quer dizer, a tua história. É a pessoa olhar para Deus, para o tempo de Deus, para as promessas de Deus, e não para o que está à sua volta, né? Foi o que aconteceu com aquela mulher que é estéril, né? 1 Samuel, capítulo 1, que era Ana, né? Ana também, né? Ela tinha ela era casada com Eucana e tinha outra mulher, a Penina, né? Que já era mãe, né? Era mãe, criticava ela, zombava dela. Mas ela não olhou para a Penina, não? Não, ela estava focada, que sabia que ia chegar o tempo de Deus, né? E ela orando. Quer dizer, foi olhar para Deus, quer dizer, foi buscar em Deus. Foi buscar em Deus, né? Ali você vê que ela, para conseguir o que ela queria, ela foi para os pés de Deus, né? Aí o exemplo para nós, né? Mesmo sendo atormentada, mesmo sendo realmente agredida pela sua adversária, mas ela continuou os olhos firmados em Deus, né? Confiança. Aí faz promessa com Deus. Se desse aquele filho para ela, e ele tirasse aquele opróbrio dela, que era estéril, né? Ela daria o filho a Deus. Ela queria vencer aquele negócio ali. Deus ouve a oração de Ana. Mas quanto tempo? Ninguém sabe que ela esperou para o tempo de Deus. Tem que esperar, né, pastor? E aí, dentro dessa abordagem de tempo, pastor, a gente observa que tempo, ele se apresenta para nós de diversas maneiras com oportunidades. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades, porque senão vai passar aquele tempo, né? Paulo já nos ensina lá em Colossenses 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria e aproveitai as oportunidades. Salomão diz lá em Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o logo conforme as tuas forças, porque lá para o além, para onde tu vais, não há mais obras, projetos, sabedoria nem conhecimento algum. Então, quando aparece a oportunidade, a pessoa não pode deixar o tempo passar, né, pastor? Por exemplo, quando o pastor foi convidado para ser pastor, né? O pastor abraçou a oportunidade. Porque a gente vê as oportunidades, mas a gente tem que olhar se essa oportunidade, ela realmente agrada a Deus, né? Porque, por exemplo, a gente tem que usar de sabedoria. Por exemplo, se uma pessoa chega e te oferece uma coisa ilícita, te dá muito dinheiro para tu fazer uma coisa ilícita. É uma oportunidade de tu te enriquecer. Mas é uma coisa ilícita que Deus não aprova. Tu vai entrar? Não. A Bíblia está dizendo, não perder as oportunidades, mas tem que ver, o que é bom e o que é ruim. Tem que filtrar, né? Você tem que observar, né? Se essa oportunidade que estão lhe oferecendo, você tem que ver se é o tempo de Deus ou não. Porque se é coisa que realmente não vai te levar mais na frente as consequências, né? Aí você pode realmente, né, aproveitar a oportunidade. Mas se é uma coisa que vai lá na frente, vai te prejudicar, você rejeita essa oportunidade, né? Então, nós devemos olhar para esses dois lados.
se é a vontade de Deus. Porque as coisas que é a vontade de Deus, ela não vai te levar a consequência mais tarde de te levar para uma situação difícil na tua vida. Então as coisas de Deus nunca vai te levar para isso. Quando o pastor fala em relação a isso aí, bem colocado pelo pastor, por exemplo, nessa questão da ansiedade que as pessoas têm em relação a ter recursos financeiros. Diversas oportunidades aparecem, principalmente em momentos de crise. Aí a pessoa acaba se precipitando e tomando um caminho totalmente aí ruim para a sua trajetória. Por isso que Salomão vai nos ensinar lá em Provérbios 13, versículo 11, o seguinte, olha, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Quer dizer, tem um princípio. O princípio que é pelo esforço, né? Talvez colocar diante da pessoa aquela suposta facilidade. É uma oportunidade, está lá. Ganhar dinheiro de maneira fácil, entre aspas. Ilícito, né? Ilícita. E a pessoa acaba abraçando essa oportunidade devido a ser algo rápido. Tudo é questão rápida, é rápido. Porque é tudo. Eu observo que devido à questão da proliferação das redes sociais, vida, depois as pessoas querem tudo. Tipo, então o cérebro acaba entrando aquele ensinamento que acha da psicologia, que é o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Rápido, a pessoa fica angustiada, que quer alcançar e vai se levando, e aí vem essas oportunidades, ela quer de forma imediata crescer, acaba crescendo aí com certa deficiência, porque vai trazer consequências, né? Você vê que Jesus veio para esse mundo aqui na carne, né? Como homem, né? Aí observa que Satanás se aproxima dele e oferece para ele uma coisa muito importante. Olha, você está vendo todos os reinos da terra? Olha a oferta dessa. Eu te darei todos esses reinos da terra. Aí, ó, se tu prostrar e me adorar. Mas Jesus estava olhando o quê? O trono, para sentar no trono. O tempo de Deus, ele sentar lá do lado dele. Satanás queria oferecer logo aqui, ó. Mas Jesus não se deixou ir. Disse, não, está escrito, só o Senhor adorará e a ele servirá. Ele não quis essa oferta. Aí então é que eu estou falando. Muitas vezes a gente queima a etapa do tempo, né? Porque vem uma oferta muito grande, uma facilidade muito grande, e você não observa as consequências daquilo, e pode te prejudicar, né? E talvez não é isso que Deus quer para ti. Então, tudo aquilo que você for tomar uma decisão, a gente tem que observar se realmente Deus está nesse negócio. Se Deus está nesse negócio, se isso agrada a Deus ou não. Porque se não agradar a Deus, então a gente tem que tomar cuidado, né? Para não se precipitar, né? É verdade, pastor. Mas as portas vão se abrindo, a pessoa vai observando, analisando, refletindo, né? E pautando aí, observando aí conforme essa situação, e não tomar atitudes precipitadas que vão trazer consequências ruins, né? Para a pessoa lá no futuro. Então, pastor, também dentro do tempo, tem essa questão da ansiedade, vai se passando a situação, as pessoas ficam ali angustiadas, acabam se deixando levar, sendo convencidas por certas informações que vão sendo colocadas, e muitos acabam perdendo a esperança. Uma das situações é a questão da esperança da volta de Cristo, e tem seu tempo para acontecer. É o tempo de Deus, e não é o tempo do homem. Aí as pessoas começam a olhar, né, isso me faz lembrar lá de 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda, já questionava naquela época, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O tempo de Deus, da volta de Jesus, está dentro do tempo, né, pastor? Também você observa que até os apóstolos também, eles ficaram meio preocupados com o tempo, né? Porque eles estavam olhando as coisas humanas. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 6 a 8, diz que aqueles que estavam reunidos, que eram os apóstolos, né? Perguntaram a Jesus dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aí o que Jesus disse? Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha aí, está tudo já determinado. É o que nós falamos no começo.
Então a gente não precisa se precipitar, só esperar, né? Vai as oportunidades que vai aparecendo, realmente. A gente analisa, é de Deus, então eu vou agora realmente caminhar nesse caminho. É que nem tu falou aí, né? Quando me fizeram uma proposta, já com 56 anos, eu aceitei Jesus com 50 anos. Não olhou pro tempo da sua idade, né? 50 anos. Da sua idade, né? 50 anos aceitei Cristo. Com 6 anos depois, né, me convida para me abrir um trabalho para ser pastor. E eu não perdi a oportunidade. Abraçou. Porque é a obra de Deus. Se ele mandou pregar o evangelho, então não tem idade, né? E eu abracei, Deus abençoou o ministério. Uma grande obra. Pois é, e abrimos. Com a missionária da Alice, uma obra maravilhosa que deixou marcas. Até hoje está aí, né? E depois de jubilado, abrimos outro trabalho. Olha aí que bênção. Deus abençoou o outro trabalho, está aí também, né? O outro trabalho. Então quer dizer, tudo que você vai fazer que é para a glória de Deus, você mete a cara. Que é o tempo de Deus. Está falando para a glória de Deus, me faz lembrar de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De Deus. Então, meus irmãos, eu acredito que nós devemos realmente confiar no tempo de Deus. Porque Deus tem tudo de bom para nós. É só apenas confiar e obedecer às Escrituras, né? A palavra de Deus. E Deus realmente, no tempo certo, Ele vai nos dar aquilo que nós desejamos. Graças a Deus. Louvado seja. Então, quero aqui convidar o pastor. A gente já quer agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Convidar o pastor para encerrar com oração. Se quiser trazer mais alguma palavra aos nossos ouvintes, fique à vontade, viu? Ouvintes e nossos telespectadores. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo, né? Que Deus possa falar ao seu coração. Que você possa realmente pensar, analisar e não se precipitar, né? Espera o tempo de Deus, que Deus tem coisas boas para você, para nós, para toda a nossa casa. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa tarde, por essa oportunidade, que o Senhor coloque no nosso coração a paciência para esperar o teu tempo, Senhor. Que o Senhor possa nos dar visão, para que possamos realmente refletir, analisar e saber que é a tua vontade. Oramos a ti por todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, então, por mais essa oportunidade. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Antônio Carlos, Perelete, por mais essa oportunidade. Deus continue abençoando, dando graça, força, ânimo para sempre estar conosco aqui, trazendo essas palavras abençoadas. Com certeza, acredito eu, Deus falou profundamente no seu coração. Veja, analise, reflita, coloque em prática. Já nos diz Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, coloque a palavra de Deus em prática, exerça e com certeza Deus irá falar profundamente e exercer grandes maravilhas em sua vida. Agradeço aqui ao pastor mais uma vez, nossa produção ali, irmã Jaqueline Leite, Deus abençoe. Te convido para se inscrever no canal, aperte em inscrever, logo em seguida clique no sino, clique na palavra todas, aí você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Adquira um dos nossos livros, tem aí, digite aí, quero comprar, e entre em contato conosco assim, dessa forma. Dê sua sugestão, comentário, opinião, crítica a respeito do tema abordado aqui. Entre no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração. Então, e olha, reflita bem. Falamos a respeito de tempo, o tempo de Deus também, da volta de Cristo está se aproximando, não sabemos quando será, é imprevisível, mas temos que estar prontos e preparados, que você e eu devemos estar aí observando e vendo os acontecimentos que a Bíblia relata, que estão se cumprindo a cada dia, a passos largos, a concretização das profecias. Então, Deus te abençoe. Jesus está voltando, prepare-te. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.